Boa noite, pessoal, galera do 8º ano, turma do EJA, Escola João Fernandes de Lima. Espero que todos estejam bem. Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Hoje, em mais uma videoaula, hoje, quarta-feira, dia 14 de abril, vamos à nossa aula de número 8. E na nossa aula de número 8 de hoje, já peço a vocês que assistam do começo ao fim, para não deixar de entender o conteúdo. Não adianta assistir 2, 3 minutos dizendo que entendeu, ou assistir só até a metade achando que já entendeu. Assista do começo ao fim, para tentar entender. O vídeo pode, às vezes é um pouco mais longo, é um pouco mais curto, mas tenha um pouco de paciência, assista tudo, para você tentar entender. Senão a coisa fica mais difícil do que já está, ok, minha gente? Então, desde já agradeço pela compreensão de vocês, tá certo? Vamos à nossa aula. Como eu estava dizendo, hoje a nossa aula é do número 8, quarta-feira, dia 14 de abril. Bem, vamos falar hoje de frações equivalentes. Bom, a palavra equivalentes significa igual. Então, quando é que duas frações são equivalentes? Quando elas representam a mesma parte que foi tomada de um inteiro. Repetindo, frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte tomada de um inteiro. Vamos explicar isso da seguinte maneira. Vamos imaginar que cada desenho desse, cada figura dessa é uma barra de chocolate. Então, Priscila ganhou uma barra de chocolate e Felipe ganhou outra barra de chocolate. Essas barras de chocolate são iguais. Aqui Priscila ganhou é igual ao que Felipe ganhou, no tamanho, no sabor, em tudo, são iguais. Só que Priscila dividiu a barra de chocolate dela em duas partes e comeu a metade. Ela dividiu em 2 pedaços e comeu um pedaço, ou seja, comeu a metade. Que fração é essa aqui que Priscila comeu da barra de chocolate? 1/2. Então, isso aqui é 1/2. Felipe dividiu a barra de chocolate dele em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Ele dividiu em 4 partes. Dessas 4 partes, ele comeu 2 partes. Isso aqui, ó. Então, que fração nós temos aqui? 2 quartos. Então, a fração que Felipe comeu da barra de chocolate dele é 2 quartos. E a fração que Priscila comeu da barra de chocolate dela é 1/2. Aí vem a pergunta: os dois comeram a mesma coisa, comeram a mesma quantidade, ou um comeu mais do que o outro na sua barra de chocolate? Assim, Priscila comeu um pedaço maior que Felipe, ou Felipe comeu um pedaço maior do que Priscila? Ou os dois comeram a mesma coisa, os dois comeram partes iguais. Se vocês observarem aqui, se vocês observarem aqui, essa parte que Priscila comeu da barra dela é a mesma coisa, é igual a essa parte que Felipe comeu da barra de chocolate dele. Portanto, os dois comeram partes iguais. Ou seja, os dois comeram a metade. Só que Priscila dividiu em 2 partes, comeu uma. Felipe dividiu em 4, comeu 2. Então eles comeram a metade, cada um da sua barra de chocolate. Ou seja, os dois comeram partes iguais, comeram a metade de cada barra que eles ganharam. Então, 1/2 e 2 quartos são frações equivalentes. Essas duas frações são equivalentes. Agora, se não tiver a figura, como é que eu faço para saber que as duas frações são equivalentes? Muito simples. Como é que eu faço para saber, sem usar figura, sem ter nenhuma figura, que duas frações são equivalentes? Muito simples. Basta multiplicar
multiplicar cruzando os números. Então aqui, ó, 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 2 é 4. Deu o mesmo resultado? Deu. Então, se não tivesse a figura para a gente ver, sem figura eu posso saber se são ou não são equivalentes. Basta cruzar os números. Então multiplica cruzando assim, ó. Se der o mesmo resultado, são equivalentes. Olha só essa questão aqui, olha só esse problema aqui, repara só. Bom, essas duas frações são ou não são equivalentes? Ou seja, elas representam a mesma parte de um inteiro? Como é que a gente faz para saber se elas são ou não equivalentes? É só multiplicar, ó. Multiplica cruzando os números. Então, 2 vezes 15, 30. E 3 vezes 10, também deu 30. Deu o mesmo resultado? Deu. Então, essas frações, elas são equivalentes. E, para a gente concluir a aula, o que são frações equivalentes? Presta atenção nisso. São frações que representam a mesma parte de um inteiro, só que escritas de maneira diferente. Então, tanto faz eu escrever um meio, por exemplo aqui, tanto faz eu escrever um meio, quanto escrever 2/4, eu estou escrevendo o que? A metade. Então, a metade pode ser um meio, a metade pode ser 2/4. Então, essas frações que representam a mesma parte de um inteiro são chamadas equivalentes, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Dia 14 de abril, quarta-feira. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, vá no grupo e me pergunte. E tente fazer as atividades que forem pedidas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima.